Pessoal, dessa vez eu vou ter que concordar com os conservas. Rafael Cruz. Olá pessoal, beleza? Primeira coisa que eu tenho que falar aqui, eu pretendo votar no João Amoedo, tá? Eu pretendo votar no João Amoedo, não acho que ele é o bonitão, que ele é o certão, mas eu pretendo votar nele sim. Inclusive porque, analisando, eu acho ele o menos pior, e é o que ele próprio veio falando o contrário. Ele veio falando assim, gente, a gente não precisa votar no menos pior, tem que votar no melhor candidato. E analisando as posições dele, eu tenho a pretensão de votar no menos pior, porque ele tá dando alguns vacilos aí e que são meio que complicados, sabe? O Bernardo Kister fez um vídeo falando que o Amoedo estava apoiando a Agenda 2030. E aí ele colocou trechos, eu fui até ver a entrevista dele, que ele deu falando da Agenda 2030, e realmente você vai ver que ele tá falando, ele pegou a agenda e falou que tem pontos lá que dá para discordar, tem pontos que dá para concordar, no balanço a agenda é positiva. E falou que o maior problema dessa agenda é a ideologia de gênero, um dos problemas. Não sei se é o maior, mas citou um, sabe? Eu fico pensando assim, pera, tem um probleminha nisso aí, porque se ele é liberal, principalmente porque ele já falou lá que a pauta liberal é regra do novo. As pautas de costumes aí podem variar um pouco, mas a pauta de economia, isso sim é uma pauta obrigatória para todos do novo. Porque na própria Agenda 2030 tem pontos onde que quer controlar preços, tabelar preços. E a gente sabe que quando tabela preços, tem tipo a escassez, dá ruim, dá problema e tal. E aí, esse ponto ele não fala, mas vai lá e fala da ideologia de gênero, sabe? Eu acho que ele poderia ter falado desse ponto que era muito mais importante, muito mais relacionado à ideia dele do que falar de ideologia de gênero. E pior ainda, quando perguntaram para ele sobre aborto, ele falou que ele é contra pessoalmente, mas se o legislativo determinar, ele não pode fazer nada. E isso não é verdade. Porque a gente sabe que o executivo, por exemplo, o presidente, tem o poder de veto, e ainda que não seja esse poder que os conservas pensam que chegou lá para o Bolsonaro a lei do aborto, ele vai falar não aceita e acabou, não é assim. Não é assim. Mas o presidente pode sim vetar. Ele não pode chegar e falar que não vai ter uma ditadura e contrariar totalmente o legislativo. Mas ele pode vetar, devolver para o legislativo, justificando que a lei ou é inconstitucional por ir contra a vida, ou é contra o gosto do povo, porque mais de 58% das pessoas são contra a legalização do aborto. Então o João Amoedo poderia sim vetar a lei do aborto, devolver para o legislativo e talvez eles poderiam voltar para ele ser obrigado a fazer, mas isso não quer dizer que o presidente não pode fazer nada, sabe? O presidente pode fazer alguma coisa assim. E nesse ponto eu não curti essa ideia que ele passou, porque ele passou uma ideia bem assim de não, eu não posso fazer nada, se o legislativo quiser eu tenho que aceitar. Eu não curti isso. Mas ainda assim, a gente vê que, tipo, o Bernardo Kister meio que tá criticando. Nossa, aí, Amoedo, ó, se a gente entrar... É outra coisa também que ele falou que nossa, se todos os países da ONU, menos o Bernardo Kister falou, se todos os países da ONU, menos Estados Unidos e Israel tiverem numa agenda, a gente tem que entrar também, tem que seguir a manada e tal. Eu discordo do Amoedo que tem que seguir, mas quando você vê essa frase do Bernardo Kister, ele está querendo sugerir que Estados Unidos e Israel não estão na Agenda 2030 e estão, sabe? Eu não vi esses caras descendo o pau no Trump, porque eu por acaso tem alguma matéria do Trump querendo tirar os Estados Unidos dessa Agenda 2030? Não vi isso, sabe? Até que ele tem alguns, por exemplo, saindo do Tratado de Paris e tal, algumas coisas do tipo, mas a Agenda 2030 eu não vi. E aí, como é que fica? Por que não tem ninguém descendo o pau no Trump? Alguém viu o Bolsonaro falando de Agenda 2030? Alguém viu o Bolsonaro falando que se ele ganhar vai tirar o Brasil da Agenda 2030? Não tem também, sabe? Tudo bem que ele não falou nada a favor, e aí você fica meio aberto nesse ponto, mas ele não falou que vai tirar também. E aí, como é que fica, sabe? Como é que vai sair fora? Então, nesses pontos, eu acho que assim, parece que tá pegando pesadão como ele, não tá olhando bem pro geral das pessoas, não. Mas como eu falei aqui, não gostei dessa posição do Amoedo, foi ruim sim, foi superficial, ele parece que não conhece a Agenda 2030 por inteiro, e ele tá meio que correndo de alguns assuntos que dando uma maciada, como o Odilson gosta de falar aí, dando uma maciada, e nesse ponto eu discordei. Falar nisso, Odilson, eu vou fazer um vídeo sobre a sua live depois, tá bom? Aguarda aí. Falou, pessoal. Obrigado aí. Tem que fazer essa consideração, porque mesmo votando no Amoedo, quando ele pisa fora aí, eu tenho que criticar ele, né? Beleza, pessoal? Obrigado, um abraço aí, até a próxima.